Fala galera internauta, tudo bem? Satisfação em falar com você hoje sobre um tema do processo de divisão de números naturais. O que já é conhecido tradicionalmente dentro de aulas de matemática é o algoritmo da divisão. Nós vamos rever agora já esse processo. E em seguida, paralelamente, vamos ver um método de subtração sucessiva, porque às vezes fica aquela ideia, o que é que temos que entender de divisão? Divisão é subtrair, divisão é multiplicar, divisão também é somar. Então, todo esse procedimento nós vamos ver agora em exemplos, tá bom? Vale lembrar que o tema de subtração é sempre importante e recorrente para a resolução de problemas de matemática escolar e matemática aplicada em provas de concursos públicos, tá legal? Então, beleza, vamos seguir aqui e ver o conceito da aplicação da divisão de números naturais. Vejamos. Divisão de números naturais é uma operação que ela determina quantas vezes um número vai estar contido em outro, que também é a operação inversa da multiplicação. Então, no problema primeiro, nós temos o primeiro problema que diz o seguinte: em uma oficina há 5 caixas de lâmpadas, cada uma contendo 10 lâmpadas. Quantas lâmpadas há ao todo? Esse primeiro problema, ele não é especificamente um problema de divisão, e sim um problema de multiplicação. Então, se existem 5 caixas e dentro de cada caixa está contido 10 lâmpadas, para eu saber o total, o todo de lâmpadas, basta que a gente multiplique 5 por 10. E aqui eu tenho um total de 50 lâmpadas contidas em todas as caixas, ok? No próximo problema, diz o seguinte: queremos acondicionar 50 lâmpadas em 5 caixas. Quantas lâmpadas podem ser colocadas em cada caixa? Aqui já temos realmente um problema da divisão, onde eu vou ter lâmpadas para colocar dentro de caixas. Então, nesse problema, o que é que eu devo fazer agora? Como eu tenho 50 lâmpadas e eu quero distribuir essas lâmpadas em 5 caixas, aqui será uma divisão de 50 por 5, né? Ó, tenho que dividir 50 lâmpadas em 5 caixas. Então, uma divisão bem básica para a gente ver, né? Então, quantas vezes o 5 cabe em 50? É uma maneira de você resolver esse problema. Então, esse 5 cabe em 50 10 vezes. Então, 10 que multiplica 5 dá 50, subtrai 0. Então, essas 50 lâmpadas, elas podem ser organizadas em 10 caixas. Ok, né? Para o próximo exemplo, nós temos o seguinte: distribuídas 50 lâmpadas por 3 caixas iguais, quantas lâmpadas deverão ser colocadas em cada caixa? Então, agora nós temos 50 lâmpadas para serem distribuídas de forma igual em 3 caixas que têm mesmo tamanho. Quantas lâmpadas deverão ser colocadas em cada caixa? O que é que temos que fazer? Pegar 50, que é a quantidade das lâmpadas, e dividir por 3. O que notamos aqui é que a quantidade que eu tenho agora de lâmpadas para distribuir nas 3 caixas não é uma quantidade que será exata. Então a gente vai ter que fazer um procedimento do algoritmo. Então, vamos lá. Então, como dividir 50 por 3? A maioria dos estudantes tem a dificuldade de como pensar logo de imediato nisso. Mas eu posso pensar da seguinte maneira. Primeiro, vamos separar aqui. Eu teria que perguntar assim: quantas vezes o 3 cabe em 5? Cabe apenas uma vez. 1 vezes 3 dá 3. 5 tirando 3 dá 2. Baixamos o 0 e agora temos 20. Para continuar o algoritmo, eu tenho que perguntar: quantas vezes o 3 cabe em 20? O número mais próximo para que a gente responda essa pergunta é o número 6. 6 vezes 3, 18, e sobram 2. Então, como é a resposta desse problema? Então, para que a gente consiga distribuir as 50 lâmpadas em 3 caixas, cada caixa terá um total de 16 lâmpadas e sobrarão 2 lâmpadas. Então, na continuidade desse exemplo, nós vamos ver um método prático, não usando o algoritmo, e sim um método de subtrações sucessivas. Vamos ver esse passo agora, ok? Bom, continuando, o exemplo anterior, ele dizia que nós temos 50 lâmpadas para colocar em 3 caixas. Nós vimos que a resposta foi feita pelo algoritmo da divisão. Vamos agora pensar como
a maioria dos estudantes podem pensar, e não é errado pensar dessa forma. É uma forma até muito prática, tá bom? Vejamos, como pensar melhor para resolver esse problema. Então, pense um total de 50 lâmpadas para distribuir em 3 caixas. Podemos pensar na tentativa, tá bom? Simbolizando os 3 quadrinhos pelas caixas, eu poderia colocar num primeiro momento 10 lâmpadas numa caixa, 10 numa segunda, 10 numa terceira, fazendo um total de 30. Deste modo, vão sobrar 20 lâmpadas, né? Então, para a nossa resposta está muito longe, né? Nós queremos ver o máximo de lâmpadas que podem estar contidas em cada caixa. Uma outra tentativa, vamos avançando um pouquinho, aumentando, podemos pensar em 12 lâmpadas em cada caixa. Vai dar um total de 36 e sobram 14 lâmpadas. Se a gente aumentar essa quantidade, pensando, por exemplo, em 15 lâmpadas por caixas, né? Colocando 15 lâmpadas por caixas, vão ter uma sobra de 5 lâmpadas. Uma outra tentativa, repare que o importante é a gente perceber a quantidade de sobra, que é uma quantidade menor. Estamos colocando o máximo de lâmpadas por caixas e descobrindo a quantidade menor. Aumentando essa quantidade, vamos aumentar para 16. Então, colocando 16 lâmpadas por caixas, vão sobrar um total de 2 lâmpadas. Supondo uma possibilidade de colocar 17 lâmpadas por caixas, teríamos colocado aqui 17 lâmpadas por caixa e vão sobrar apenas uma lâmpada. Então, repare que no processo anterior, como nós vimos o algoritmo da divisão, vimos que foi possível distribuir totalmente 16 lâmpadas. Então, essa é realmente a nossa resposta. Fizemos desse modo pelo método da tentativa. Então, imagina-se, né? As 3 caixas, vai colocando quantidades e a quantidade máxima que podemos colocar nas 3 caixas é de 16 lâmpadas por caixa, sobrando apenas 2 lâmpadas. A última tentativa não é possível. Por quê? Não seria a resposta do problema. Daria um total de 51 lâmpadas, tá bom? Então, desse modo, a resposta dada é essa mesma e a gente tem, por um método da tentativa, tá certo? De utilizar uma tentativa para resolver o problema ou pelo método do algoritmo, tá ok? Um outro exemplo da aplicação de divisão diz o seguinte: a operação de divisão pode ser compreendida como um processo de subtrações sucessivas. Exemplo, fazer essa divisão, 19 por 5. Como fazer essa divisão? Então, para o aluno, o estudante que tem a dificuldade e não domina bem a tabuada de multiplicar, uma ideia é pensar em subtrair. Ou seja, se eu tenho 19 para dividir por 5, basta imaginar assim. De 19 eu posso ir subtraindo 5 quantas vezes? 5 é o divisor. Então, quando eu subtraio de 19 eu tiro 5, vão restar 14. Tá? De 14 tirando 5, vão restar 9. De 9 tirando 5, resta 4. Repare que de 4 não é mais possível subtrair 5. Então, o que observamos aqui é que é possível fazer 3 subtrações. Na tabuada de multiplicar, significa dizer o seguinte: qual é o número mais próximo que eu multiplico 5 para se aproximar de 19? Ou uma outra pergunta: quantas vezes o 5 cabe em 19? Então, eu percebo que é 3 vezes. 3 vezes 5 vai dar 15 e 19 tirando 15 sobra 4. É exatamente o que nós encontramos aqui. Pelo método das subtrações sucessivas, foi possível fazer 3 subtrações e resta 4. Pelo método do algoritmo, trabalhando com a multiplicação, resultado do quociente 3 e resta 4. Então, a gente fica aqui com mais um exemplo. Vamos dar continuidade para ver essa ideia de usar métodos sucessivos para a divisão. Vamos lá. Pronto, no próximo exemplo agora temos uma outra divisão em que vamos pensar usando tanto o algoritmo da divisão como vamos usar o método de divisões sucessivas. Então, para que o aluno entenda melhor o processo de divisão, vamos começar pelo processo da subtração sucessiva. Então, eu tenho que dividir 36 por 5. Vamos pensar assim: de 36, vamos subtrair 5. Então, quando eu subtraio de 36, 5,
isso aqui vai nos restar 31, certo? De 31, subtraindo 5, vai dar 26. 26 subtraindo 5 vai dar 21. Subtrai 5, isso vai dar 16. Subtrai 5, isso nos dá 11. Subtrai 5, resta 6. E subtrai 5, resta 1. Então, repare que esse procedimento ele ajuda ao aluno compreender que dividir valores também é subtrair, tá bom? Então, desse modo, basta que eu agora conte quantas subtrações aconteceram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subtrações. Pela tabuada, eu vou dizer que quando eu dividir 36 por 5, o 5 cabe no 36 7 vezes. Pela tabuada de multiplicar, 7 vezes 5 vai nos dar 35. 36 subtraindo 35, resta 1. Então, o método de fazer subtrações sequenciadas de forma sucessiva ajuda a associar um raciocínio ao outro, tá bom? Então, dessa forma, concluímos esse nosso procedimento. E esse último exemplo agora, para dar continuidade, ainda resta mais um exemplo, a gente vai ter o seguinte. Temos um total de 82 frutas que precisam ser distribuídas em 6 caixas. Quantas frutas caberão em cada caixa? Então eu tenho que pegar 82, que é o total de frutas, e distribuir por 6 caixas, fazer a divisão por 6. Se a gente for pensar, não podemos nos amarrar à ideia de usar um método de subtração sucessiva constantemente. Então, por isso que é importante que o aluno domine todas as operações, principalmente a de multiplicar. Então, dessa forma, já podemos pensar da seguinte maneira. Supondo que fôssemos fazer assim. Eu vou pegar 82 e subtrair 6. Quando eu subtraio 82 de 6, nós encontramos resultado 76. Se eu continuar subtraindo 6, isso vai nos dar 70. Subtraindo 6, isso vai dar 64, subtraindo 6, e vamos encontrar resultados. Porém, a gente percebe que é um método que agora vai se tornar cansativo, porque ainda haverá várias subtrações a serem feitas. Então, deste modo, é bom que domine a operação de multiplicar. Então, já não vamos mais utilizar o método da subtração sucessiva, porque vai se tornar cansativo. Então, a melhor maneira agora é pensar de uma forma mais prática, dominando a tabuada de multiplicar. E eu vou pensar assim, ó, quantas vezes o 6 cabe em 8? Para fazer a divisão de 82, eu penso, quantas vezes o 6 cabe em 8? Isso vai me dar uma vez. Então, 1 vezes 6 vai nos dar 6. De 8 tirando 6, sobram 2. Baixo o 2. Que número eu vou multiplicar agora para descobrir quantas vezes o 6 cabe no 22? Se formos pensar, 4 daria um número que passa, né? Olha, 4 vezes 6 dá 24. 3 vezes 6 vai nos dar 18. Então, o número mais próximo é esse, ó. 3 vezes 6, 18. E aqui vão sobrar 4. O que é que significa dizer? Que se dessemos continuidade ao processo da subtração sucessiva, lá no final teríamos 13 subtrações do 6 e no final sobraria 4. Mas é importante, vale salientar, de dominar as técnicas de uso de tabuada de multiplicar, tá bom? Vamos agora para um último exemplo. Bom, e fechamos agora com o último exemplo, tá bom? Nesse problema, ele diz o seguinte: em uma fazenda serão ensacados 624 quilos de soja em sacos de 25 quilos cada um. Quantos sacos serão feitos? Quantos quilos de soja faltam para que se possa ter um saco a mais? Bom, como será esse problema? O problema diz que há um total de 624 quilos para serem distribuídos em sacos que só cabem 25 quilos. Então, vamos fazer assim. Pegamos 624 e dividimos por 25. Então, eu tenho 624 quilos de soja para dividir por sacos que cabem 25 quilos. E eu vou saber o total de sacos.
Aqui já podemos dizer que o método das subtrações sucessivas é inviável. É inviável porque se torna demorado e muito lento, tá bom? Então, basta agora dominar a operação. Então, para que fique mais fácil, eu vou separar aqui. Eu tenho o seguinte, pensar o seguinte: quantas vezes 25 cabe em 62? Essa resposta é 2 vezes. 2 vezes 25 vai nos dar 50. Sobrando 2, de 6 tira 5, 1. Para continuar, 12 é menor do que 25, baixamos o 4. E faço novamente uma pergunta. Quantas vezes 25 vai caber em 124? A resposta mais próxima é 4, porque eu tenho 4 vezes 25, isso aqui vai dar 100. E vão sobrar 24. Vamos interpretar o problema. O problema diz: tem um total de 624 quilos para ser distribuídos em sacos que cabem 25 quilos. O que eu encontrei? 24 sacos. Então é possível armazenar essa soja em 24 sacos. Porém, sobram ainda 24 quilos. Isso é uma sobra. Mas o problema na última pergunta diz: quantos quilos de soja faltam para que se possa ter um saco a mais? Para que eu tenha um saco a mais, basta que eu acrescente aos 24 mais 1 kg de soja. Porque se eu tiver mais 1 kg de soja acrescido, isso vai gerar mais um saco de 25 quilos. E aqui nós terminamos o nosso problema, fechando esse tema da divisão de números naturais. Pedimos que você que assistiu e chegou até agora, gostou desse conteúdo, clica, curte o nosso canal e compartilha. Mais informações na nossa descrição. Tchau, até uma próxima. Obrigado.